Show de bola. Então vamos lá, pessoal, vamos tratar aí, né, sobre a Lei Complementar 87 de 96. A Lei Geral do ICMS, né, uma das leis mais importantes quando falamos, né, de estudo do ICMS quiçá, eu até assino e carimbo que a pessoa que trabalha com ICMS e não tem um entendimento da Lei Complementar 87 de 96, alguma coisa de errado não está certo, porque eu não vejo a possibilidade de trabalhar de forma correta, trabalhar com total segurança, se você não tem um domínio da Lei Complementar 87 de 96, né? É uma lei geral, é uma lei mãe ali, né, do ICMS. Se hoje você tem uma estrutura no seu estado de uma lei ordinária estadual, é porque esta lei ordinária ela é oriunda de uma estrutura da Lei Complementar 87 de 96. Então, só para que a gente possa fazer uma introdução aqui, o primeiro ponto, quando a gente fala do ICMS especificadamente, a gente consegue enxergar lá no artigo 155 da Constituição Federal. Lá no artigo 155 da Constituição Federal, ele vai trazer, né, de regra a hipótese ali de incidência do ICMS. Só que um papel primordial que a gente vai comentar aqui ao longo dessas aulas é que a Constituição Federal nada mais é, ela tem um poder, né, dentre os seus poderes, ela tem um poder essencial que é simplesmente o poder de delegar. Então, a Constituição Federal, ela delega a uma lei complementar este papel de trazer a norma em regra geral, né? Então, sempre que a gente fala repercussão de regra geral em regra geral, a gente está abrangendo todo o território brasileiro. Então, essa lei complementar 87 de 96, hoje ela vai servir para São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, qualquer estado, ela é aplicada a todos os estados. Então, vamos lá. A Lei Complementar 87 de 96, ela vem lá quando a Constituição Federal delega a uma lei complementar, por exemplo, a atribuir ali, né, as hipóteses de incidência, quem é o contribuinte, quem é o responsável. Então, o papel da Constituição Federal, primeiramente, nada mais é do que delegar. Então, deixa eu colocar aqui no slide já para gente observar aqui, galera. Deixa eu colocar aqui no slide. Pronto, tá aqui. Então vamos lá. Primeiro ponto da Lei Complementar 87 de 96. Nesta aula aqui, especificadamente, a gente vai tratar sobre a hipótese de incidência e os campos de incidência do ICMS listados na Lei 87 de 96, que é uma lei complementar. Então, durante todas essas aulas, você vai perceber que vamos destrinchar desde o primeiro artigo até o último artigo da Lei Complementar 87 de 96. Então, não tem como você assistir todas essas aulas, reassistir, anotar, revisar e não dominar a Lei Complementar 87 de 96. Então, não tem para onde correr se assistir, claro, todas as aulas dessa sequência, né, de aulas que vamos trabalhar aqui. Então, primeiro ponto, quando a gente fala de Lei Complementar 87 de 96, primeiro ponto que você tem que perceber que a lei complementar ela tem um papel de dispor sobre algo. Enquanto um dos papéis da Constituição Federal delegar a lei complementar, ela vai dispor em matéria de legislação tributária algo. E o que é esse algo? Por exemplo, a lei complementar, ela dispõe quem é o contribuinte do ICMS, lá no seu artigo 4º. E, salvo engano, o artigo 4º vai ser a segunda aula onde a gente vai tratar junto de não incidência do ICMS, né, previsto aí na Lei Complementar 87 de 96. Então, ela vai dispor ali qual é o local da operação. Artigo 11º, quais são os campos de incidência, quais são os campos de não incidência do ICMS. Então, quando o captor do artigo 1º, né, dispõe qual é o campo de hipótese de aplicação do ICMS, tal hipótese, né, que é um copia e cola, basicamente, da Constituição Federal, lá no artigo 155, se você observar isso aqui, a gente vai perceber que logo na disposição da legislação, olha o que o legislador traz para a gente aqui. Dispõe sobre
o imposto dos estados e dos distritos. Então, primeiro ponto, sempre que a gente traz, né, essa citação da Lei Complementar 87 de 96, não tem como a gente tratar também, né, um dos papéis exercidos pelo sistema tributário nacional, a lacuna entre o artigo 145 ao 162, que é o papel ali de dispor de quem é a competência, né? Então, dispor de competência e o papel também de dispor de limitações do poder de tributar. Então, a própria Constituição Federal, quando ela cita que de papel delega, né, a Lei Complementar 87 de 96, dispor ali do ICMS, ela também atribui a competência aos estados e ao distrito. Então, sempre que a gente fala de ICMS, a gente tem que lembrar que a disposição da competência é direcionada ao estado e ao distrito. A Constituição Federal, como sua primícia, né, dentre todas as suas primícias, a sua primícia básica dentro do sistema tributário nacional é o papel de delegar. Então, de antemão, sempre lembre que a Constituição Federal ele tem ali dentro do seu exercício a competência, o poder de delegar algo. Então ela delega algo à Lei Complementar 87 de 96, que a gente vai denominar como mãe do ICMS. Essa lei complementar eu sempre trago, né, como mãe aí do ICMS. Então a disposição da lei, né, ela diz, ó, esta lei dispõe sobre o imposto que é estadual, o imposto que é distrital. Então sempre lembre, quando mencionamos ali a lacuna territorial, é saber que cada estado tem a sua competência, né? Então isso aí é o chamado princípio da territorialidade. Então quando a Constituição Federal demarca os estados geograficamente, a gente também analisa isso, né, para o tributo. Então a gente analisa isso aí visando que cada estado tem a sua competência própria e ela não pode colocar o dedo em outro estado, porque o outro estado também possui a sua competência própria. Então, logo no início, a Lei Complementar 87 de 96, né, a gente vai denominar a Lei Candir, ela vem com o papel de quê? Ela vem com o papel de dispor que o imposto estadual e distrital, ele vem sobre operações relativas à circulação de mercadoria e sobre prestações de serviço de transporte intermunicipal, interestadual e de comunicação e da outras providências. Então, essa ponta inicial da lei complementar nada mais é do que, pessoal, dispor de algo. Então, logo na primícia, né, a gente vai tratar aí como um preâmbulo da própria lei complementar, é a gente perceber aí que nesse preâmbulo da lei complementar, ele dispõe sobre competência, né? Então ele replica o ordenamento citado pela Constituição Federal, que é o ordenamento de dizer que o Estado e o Distrito é competente pelo ICMS e dispõe também uma pequena listagem da hipótese de incidência tributária do ICMS. E sempre que eu tratar como hipótese de incidência tributária do ICMS, galera, você tem que perceber uma coisa, é ali de forma abstrata. Então, há uma diferença sobre hipótese de incidência tributária para o conceito de fato gerador, né? Um é visto de forma abstrata no papel e o Código Tributário Nacional diz que o fato gerador é a prática dessa hipótese de incidência tributária. Então, para que eu tenha um fato gerador, eu tenho que ter uma hipótese de incidência tributária. Eu tenho que ter uma legislação mediando ali e dispondo dessa hipótese, né? E que quando o ser humano colocar em prática aquela hipótese, entre no campo de fato gerador. Então, o primeiro preâmbulo da Lei Complementar 87 de 96 é, na verdade, pessoal, uma citação afirmativa, né? E um copia e cola do que a Constituição Federal faz. Competência, Estado, Distrito e dispõe sobre circulação de mercadorias, prestação de serviço de transporte intermunicipal, interestadual e de comunicação, que lá na frente a gente vai ver que é de comunicação onerosa, também a gente vai entrar na seara aí da questão do transporte. Então o primeiro ponto é esse aí. E a gente entra, galera, no artigo 1º. Então o artigo 1º aí da Lei Complementar 87 de 96,
ele traz aí para gente a mesma reafirmação, competência e hipótese de incidência. Então vamos ler aqui o que ele diz no artigo 1º. Olha só. Compete aos estados e ao Distrito Federal instituir o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias. Deixa eu só pegar uma caneta aqui para a gente marcar. Sobre operações de circulação de mercadorias e sobre prestação de serviço de transporte intermunicipal e interestadual e de comunicação, ainda que as operações e prestações se iniciem no exterior. Então, o ponto interessante que a gente vai perceber aí é que o próprio artigo 1º da lei complementar, ele já está dispondo, né, de forma simplificada, né, ali, que a competência é destinada ali ao Estado, e aí a gente vai visualizar essa competência em prática quando você observar a lei estadual do seu estado, o decreto que regulamenta o ICMS no seu estado. Então, se a gente observar, há uma pirâmide, né, uma pirâmide que é a pirâmide de Hans-Kelsen, e que ele traz lá no topo a Constituição Federal, as emendas à Constituição, a lei complementar e simplificando a lei ordinária e o decreto, né, o regulamento do ICMS. Então, quando você percebe esta ordem, vamos trabalhar com uma ordem de liquidez. Então, a Constituição delega a lei complementar estipula as regras gerais aplicadas ao ICMS, os estados com a sua competência vai atribuir as especificações. Então, observe que a Lei 87 de 96, independente de qual estado você esteja assistindo aqui, ou você esteja localizado e aplicando, né, o ICMS, é uma lei que é aplicada a todo e qualquer estado. Se você pegar a lei ordinária do seu estado e colocar lado a lado da lei complementar, ela tem que seguir a mesma ordem lógica. Então, ela tem que seguir a mesma ordem lógica. Então, você tem que sempre observar isso. O decreto, o regulamento, a lei ordinária, ela deve respeitar a Constituição Federal, ela deve respeitar também a Lei Complementar 87 de 96. Então, ela deve esse respeito pela hierarquia das normas jurídicas. Então, primeiro artigo aí, a gente já observa que ele cita que a competência, né, é de competência do Estado e do Distrito. Então, isso aqui é matéria de disposição da própria Constituição Federal. E ele diz, institui o imposto. Aí a gente entra agora numa seara muito bacana, pessoal. Que seara é essa? Se a Constituição Federal tem um papel de delegar, a Lei Complementar 87 de 96, ela tem um papel de instituir. Então, observe que não é papel da Constituição Federal instituir algo. Ela delega algo a alguém. Então, ela está delegando ali a Lei Complementar 87 de 96 esta disposição. Então, há uma delegação da Constituição Federal para a Lei Complementar 87 de 96 e há essa disposição absorvida pela Lei Complementar 87 de 96 e ela institui ali o ICMS. Então, ponto interessante para que a gente possa observar aqui. Deixa eu colocar na tela aqui para vocês. Ponto interessante a se observar aqui. Vamos lá. O primeiro ponto interessante a você observar aqui é o termo institui. Então, aqui a gente está trazendo dois pontos. O ponto que é o ponto aí da competência, ponto inicial, e ponto da instituição, que é um papel da Lei Complementar 87 de 96. É instituir o ICMS. E aí, para consolidar melhor, pessoal, sempre que a gente fala campo de hipótese de incidência do ICMS, ele já começa desde o artigo 1º. Então, quando a gente cita, né, o artigo 2, que a gente vai trabalhar, que é a hipótese de incidência do ICMS, e a gente correlaciona, né, ao artigo 1º, que é somente uma instituição, uma delegação ali da própria lei complementar, é observar que o campo de regra geral, né, não o campo global, o campo de regra geral do ICMS é o quê? As operações de circulação de mercadorias e a prestação de serviço de transporte intermunicipal, interestadual e de comunicação de forma onerosa. E ao decorrer aqui desta aula, a gente vai perceber que há um tipo de transporte que é o intramunicipal
Então a gente sempre vai trabalhar a Lei Complementar 87 de 96 vinculado a outras leis complementares também, como por exemplo a Lei Complementar 116. Então, o nosso foco aqui é destrinchar por completo toda a lei complementar. Então, por isso que a gente não consegue fazer isso em um dia, em 1 hora e meia de aula. Então, por isso que você vai ter uma sequência de aulas onde a gente está tratando artigo por artigo da Lei Complementar 87 de 96. Fechou? Então vamos lá. Então, primeiro ponto ali, primeiro artigo, instituição, confirmação da competência e hipótese de incidência ali do ICMS, que é a circulação de mercadorias. E aí aos poucos você vai percebendo que essa circulação de mercadoria, ela não é somente uma movimentação de mercadorias. Igor, por que não tão somente uma movimentação de mercadorias? Por que tão somente uma movimentação de mercadorias? Porque o simples fato de eu circular mercadoria, hoje, conceitualmente, a gente percebe que o simples fato não é um âmbito que vai constituir fato gerador do ICMS. Igor, mas explique melhor isso aí. Vamos lá. O simples fato de eu movimentar uma mercadoria não constitui um fato gerador de aplicação do ICMS. Então vamos para um exemplo. Eu tenho uma empresa e esta empresa eu tenho lá um ativo imobilizado. Eu tenho uma empilhadeira. E essa empilhadeira está no pátio, no meu terreno, onde eu empilho ali os meus produtos. Só que eu vou lá no porto do meu estado. Então eu vou lá num porto, eu vou pegar uma mercadoria que eu adquiri ali de importação e eu vou levar minhas empilhadeiras para ajudar nesse processo. Então, neste processo, eu estou realizando uma remessa de ativo imobilizado para uso fora do estabelecimento. Então, a titularidade, pessoal, a titularidade continua sendo a mesma. Eu sou o titular, eu não estou realizando nenhum processo mercantil de troca de titularidade, de troca de propriedade. E aí, aos poucos, você vai conseguir, né, ao longo de toda a Lei Complementar 87 de 96, de toda a Lei Candir, você vai conseguir observar que não é tão somente ali a circulação. Tem que ter uma vinculação a uma troca de titularidade e entre outros parâmetros que a gente vai ver ao longo dessa aula. Na verdade, ao longo de todo o conteúdo compartilhado aqui de todas as aulas e não tão somente aí esta aula. Então vamos colocar aqui. Então, pessoal, a gente abrindo aqui agora a seara, eu até deixei esse comentário aqui para vocês observarem, para você perceber, né, que o artigo 1º da Lei Complementar 87 de 96, ele é um artigo copia e cola, vamos trazer assim, né? É um artigo Ctrl+C, Ctrl+V. Então, copia lá o artigo 155 da Constituição Federal, inciso 2, e cola com o artigo 1º da Lei Complementar, né? Então, na verdade, é replicado, né, o que está no artigo 155, parágrafo 2, e deixando claro aqui, pessoal, que o papel da Constituição Federal é um papel de dispor o que? É de delegar. Então, ela traz a delegação e ela dá a competência ao Estado e ao Distrito de instituir algo e também, né, de trabalhar com algo instituído pela Lei Complementar 87 de 96. Sempre observando que a Constituição Federal, ela tem lá, né, a primícia, a Carta Magna, ela está em cima de todas. Então, dentro do conceito de Hans Kelsen, do conceito ali da pirâmide, né, de Kelsen, há uma hierarquia. Então, a Constituição Federal, ela delega e a Lei Complementar 87 de 96, galera, ela tem que respeitar as limitações estipuladas pela Constituição Federal. Então, quando eu faço algo que eu viro a pirâmide de cabeça para baixo e ao invés de uma pirâmide vira um funil, eu estou trabalhando com o campo de inconstitucionalidade. Então, quando você ouvir o termo algo é inconstitucional, é porque a lei, por exemplo, uma lei estadual ou um decreto, ele está desrespeitando o que a Constituição Federal está citando. E também a própria lei complementar, como a própria lei complementar 87 de 96, a gente vai trabalhar aqui, ela também tem dispositivos que ao longo do tempo
é percebida uma inconstitucionalidade. Então, por isso que temos alterações ali, porque todas as legislações e normas, ela deve respeitar o ordenamento da Constituição Federal. Fechou? Então, coloquei aqui para vocês observarem, né, que o artigo 155, ele traz para a gente ali uma confirmação específica, né, dessa réplica, desse Ctrl+C, Ctrl+V, efetuado pela Lei Complementar 87 de 96. E aí, deixando claro aqui, explícito, né, que é papel de delegar. Sempre que você pensar na Constituição Federal, pessoal, vamos criar dois parâmetros. O primeiro parâmetro, você vai pensar na Constituição Federal de forma analítica, olhando todos os artigos, olhando todos os capítulos, todas as seções. Quando você olhar o sistema tributário nacional, a sua mente tem que sempre estar falando para você, ó, papel de delegar, papel de delegar, papel de delegar. É sempre delegar. Não executar, não instituir, é delegar. Então, este é o papel da Constituição Federal. Então, se a gente pegar esse artigo 1º aí da Lei Complementar 87 de 96, né, ou o artigo 155, inciso 2 da Constituição Federal, a gente vai observar aqui essas extremidades, né? Então, quando ele traz lá no I, imposto relativo à operação. Então, o que é que ele está trazendo ali? Esta operação pode ser uma operação de circulação de mercadoria ou uma operação de prestação de serviço. Então, o I, né, do ICMS, ele vem com esse conceito ali de imposto relativo à operação. O C, né, circulação. Então, quando a gente fala circulação, é circulação e também a troca de responsabilidade. Então, lembrando o que eu falei para você, não é o ato somente de circular, é o ato de circular e de ter uma troca de responsabilidade. Mercadoria, pessoal, quando a gente fala circular mercadoria, esse ponto aqui, ó, quando eu falo circular mercadoria, vocês têm que observar uma coisa muito bacana. Eu posso circular a mercadoria de dois formatos. Eu posso realizar uma circulação física ou eu posso realizar uma circulação jurídica, conceitualmente citado por muitos, né, como uma circulação fiscal. Então, por exemplo, o que é uma circulação física? É uma circulação pelo qual o bem ele é visto entrando, ele é visto saindo ali do estoque daquele comprador, por exemplo. Então vamos dar um exemplo para ficar melhor aqui. Eu tenho um fornecedor e este fornecedor ele me fornece tecidos, por exemplo. E ele me fornecendo tecidos, eu tenho vários clientes que adquirem tecidos, só que eu tenho um cliente muito grande. Então, é o meu principal cliente, que 60% da minha receita é oriunda, né, deste cliente. Então, vamos lá. Eu tenho esse cliente grande. Só que esse cliente me faz um pedido com valores exorbitantes e que eu não tenho essas mercadorias do estoque para dispor para esse cliente. Então eu não tenho condições de dizer assim, ó, estou mandando agora para você todos os tecidos que você está solicitando. Então o que é que eu faço? Fornecedor, com quanto tempo você pode me fornecer isso? Ah, Igor, com 3 dias eu mando para você, mais um dia para eu levar a mercadoria para você e quando eu receber essa mercadoria eu vou ter que levar mais uns 2 dias para entregar esta mercadoria. Então, para que eu possa economizar tempo, e tempo é dinheiro, eu peço para o meu fornecedor, entrega esta mercadoria diretamente ao meu cliente. Então, não houve uma entrada física daquela mercadoria no meu estoque, mas houve uma entrada jurídica. Então, houve uma troca de titularidade. A mercadoria não entrou no meu estoque, eu separei e depois vendi. Ela foi direta do meu fornecedor para o meu cliente. Então, fisicamente, essa mercadoria não passou pelo meu estoque. Só que na operação teve um fornecimento, né, uma circulação de mercadoria jurídica para mim, fornecedor industrial para mim e de mim para o meu cliente. Então, não houve uma operação física, houve uma movimentação jurídica. Então, a mercadoria não entrou no meu estoque de forma física, que eu destinasse o meu funcionário a estocar, a guardar, estipular, etiquetar
E não houve isso, houve uma operação jurídica, não passou no meu estoque, teve a entrega direta. Então, isso aí é uma operação jurídica e não uma operação física. A operação física é aquela operação que a gente conhece. Eu compro a mercadoria vem para o meu estoque, eu coloco no meu estoque, eu vejo, eu reconheço, eu toco, é tangível para mim ali naquele momento e depois eu destino ali para o meu cliente. Então observe que esses conceitos é bom sempre vincular, né? Porque desses conceitos que se criaram as operações triangulares. Quando eu tenho lá, né, na operação a possibilidade de pedir para o meu fornecedor entregar diretamente ao meu cliente. Então daí que vem todo esse conceito, né, das operações triangulares. E aí, pessoal, o transporte, né? O S aí do serviço de transporte, o serviço de comunicação. O serviço de comunicação é interessante a gente citar que é um serviço de comunicação oneroso. A gente vai ver no artigo 2º, né, nos campos de incidência, é interessante a gente perceber que é uma prestação de serviço de comunicação que não seja que seja onerosa. Então, por exemplo, eu tenho lá um serviço de TV por assinatura. Então, é oneroso ali. Você tem que pagar para assistir. Então, você tem que pagar uma Sky para assistir TV com canais específicos da Sky. Então, é uma transmissão de comunicação. E a comunicação, pessoal, não é visual, né? Comunicação também é transmissão por áudio, é ligação, tudo isso é comunicação. Então, não somente comunicação visual, né? O exemplo que eu estou trazendo aqui para você é um exemplo de uma comunicação visual, perfeito? Então, toda comunicação que é transmitida e essa comunicação ela é onerada, então, em todas as operações que eu tenho isso, uma transmissão de comunicação e que esta comunicação é onerada, eu tenho a incidência do imposto. Quando não é onerada, eu não tenho a incidência do imposto. Então, o serviço de comunicação ele é tributado pelo ICMS quando ele é oneroso. Quando ele é gratuito, não tem a tributação ali do ICMS. E o serviço de transporte, pessoal, a gente vai entrar mais nessa seara, né, no serviço de transporte, quando observarmos a citação do inciso 2º, do artigo 2º, né, porque aqui a gente só está destrinchando, 30 minutos aqui, a gente só destrinchou a citação do artigo 1º e a disposição geral da Lei Complementar 87 de 96. Então a gente vai tratar mais isso lá no artigo 2º. Só que o que é campo de incidência do ICMS no serviço de transporte são os serviços intermunicipais e o serviço interestadual. Então, o serviço interestadual é quando eu quebro a fronteira do estado e vou do estado A para o estado B. O serviço intermunicipal é quando eu quebro as fronteiras do município, saio do município A e vou para o município B. Igor, existe outro tipo, outra modalidade de prestação de serviço de transporte? Existe, que é o chamado serviço de transporte não intramunicipal, que é o serviço de transporte dentro do município. Então não há a quebra das limitações geográficas de um município. Então vamos dar um exemplo. Eu tenho lá um serviço de transporte de transporte dentro do município A. Então eu inicio no município A, eu termino o serviço no município A. Eu não tenho quebra eu não tenho quebra ali de território. Eu não tenho quebra de território. Eu continuo no mesmo município. Então quando eu estou realizando esse processo, eu sempre tenho que lembrar que é o que Lei Complementar 116 que a gente vai abrir, que é um serviço de transporte de competência do município e não competência do Estado. Então, o interessante aqui é você perceber que a competência do ICMS de tributar é quando este serviço ele é um serviço de transporte interestadual e intermunicipal. A palavra quando se torna intramunicipal, campo de incidência do ISS. Mas fica tranquilo que a gente vai especificar mais isso aqui logo no artigo 2º, onde a gente vai falar sobre os campos de incidência do imposto. Então vamos lá. Deixa eu passar aqui para o próximo slide.
Então, artigo 2º, incidência aí do imposto. Então, primeiro ponto, o artigo 2º, né, da Lei Complementar 87 de 96, ele traz para a gente a primeira hipótese. Então, esta primeira hipótese aqui, a gente vai trabalhar cautelosamente com ela. Então, olha só o que o inciso primeiro traz aqui para a gente. Operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentações e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares. Então vamos lá. Primeiro ponto. No artigo citado aí, a gente vai observar uma coisa muito interessante, que é a questão aí do aspecto material, né? É sempre ter ali a questão do aspecto material da operação. Então, quando a gente fala de aspectos materiais necessários para a incidência do imposto, o que é que eu quero dizer? Deixa eu só beber uma água aqui. Quando eu digo aspecto material para a incidência do imposto, é o que? Eu tenho que ter lá aspectos específicos e aspectos necessários para que eu possa ver a incidência do imposto. Então, por exemplo, eu tenho que ter lá um aspecto de troca de titularidade, eu tenho que ter um aspecto de circulação de mercadoria efetiva. Então, eu tenho que ter esses aspectos para que eu possa fazer um levantamento e entender ali verdadeiramente que há incidência. Então, vamos lá, inciso primeiro, ele traz que as operações relativas à circulação de mercadorias, além e inclusive o fornecimento de alimentações e bebidas em bares, restaurantes ou estabelecimentos similares. Então, olha o comentário que eu deixei aqui para vocês observarem. Ó. A circulação de mercadoria se apresenta por principal fato gerador do ICMS, sendo aplicável mesmo que seja apenas jurídica, ou seja, quando a mercadoria permanece onde se encontra, mas não troca de dono. Então, ponto interessante que a gente vincula com aquela operação jurídica versus aquela operação física. Né? Então, primeiro ponto, eu sei que se eu circular mercadorias ou fornecer alimentações, bebidas em bares, restaurantes ou estabelecimentos similares, eu estou passivo à aplicação do ICMS. Só que é necessário, pessoal, e é interessante a gente observar um ponto. Quando eu forneço alimentações ali, né, em qualquer estabelecimento e que seja um estabelecimento ali comercial, é o campo de incidência do ICMS. Então, quando eu trato que é campo de incidência do ICMS, eu encerro qualquer possibilidade de aplicação de tributação do ICMS. Então, por quê? A Lei Complementar 87 de 96 e a Lei 116, ela trata trata do imposto estadual e distrital, outra trata do imposto municipal, que é o ISS. A Lei Complementar 116, ela é considerada como uma lei complementar mandona. Porque, primeiro, ela cita nos 10 artigos dos seus campos e lista lá, né, no seu anexo, na lista de serviço, todos os serviços que são passíveis ao ICMS. Então, quando ele diz que, olha só, serviço de engenharia. Então, serviço de engenharia é um serviço intelectual. É tributado pelo ISS. Ele não diz mais nada. Só quando ele diz assim, olha, serviço de execução de obra ou empreitada, subempreitada, com fornecimento de mercadoria fora do local onde está acontecendo a obra. Então, quando é produzido no canteiro de obra, por exemplo, é tributada pelo ISS. Quando é fornecida de fora, é tributada pelo ICMS. Então, nesse momento, a Lei Complementar 116 está sendo uma lei boa. Por quê? Uma lei boazinha. Por quê? Porque ela está dando a possibilidade ali ao Estado pegar uma parte do imposto sobre aquele fornecimento de mercadorias. Então, não há campo de aplicação do ISS nessa hipótese. Então, a própria lei complementar faz as suas ressalvas. Então, na lista de serviços da Lei 116, a gente tem atividades tributadas integralmente e atividades tributadas pelo ISS com ressalva de possibilidade de tributação para o ICMS.
Então vamos lá, se eu tenho um bar hoje e eu forneço bebidas nesse bar, se eu tenho um restaurante e forneço lá as bebidas, eu forneço o prato, a comida, né? Ali, o suco e tudo mais. Quando eu forneço isso, eu estou fornecendo não um serviço. Eu estou fornecendo ali mercadoria. Eu estou fornecendo alimentação. Eu estou fornecendo bebidas. Então, quando você estiver no restaurante com sua família, com sua esposa, com seus filhos, e o garçom chegar lá e entregar a sua cerveja bem gelada, a sua comida, o seu macarrãozinho bem quente, com bastante queijo, ali está sendo um fornecimento de mercadoria. Então, há um fornecimento de mercadoria, há um fornecimento de bebidas. E naquela operação ali, não há aplicação, não há constituição de fato gerador do ISS. Há somente a constituição do fato de fornecimento de mercadoria. Salvo que se a gente for parar para pegar várias hipóteses, por exemplo, dentro de um restaurante eu posso ter lá um cara tocando violão. Então eu cobro couvert. Então esse couvert é uma contribuição a uma prestação de serviço. Uma contribuição no simples conceito mesmo de contribuir, não de contribuição como conceito de tributos, né, pessoal? Artigo 3º do Código Tributário Nacional. Então, quando você paga o couvert ali, você está pagando ao serviço do cantor que está tocando, que está cantando, e não ao serviço do restaurante, entendeu? Então, recolhendo ali ao cantor, né? Você está pagando este valor. Tanto que, porque se o próprio restaurante tomar uma posse desse valor, ele vai ter que tributar também este valor. Fechou? Então tem que ter muito cuidado aí com essa hipótese. Então é sempre pensar o fornecimento da alimentação, o fornecimento da bebida, de fato já constitui a incidência do ICMS. Então já encerra qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de discussão de uma possibilidade remota de tributação ali do ISS. Fechou? Então, primeiro ponto aí, inciso 1º do artigo 1º, é lembrar o quê? Inciso 1º do artigo 1º, ele fala sobre o ICMS incidente sobre a circulação de mercadoria, sobre o fornecimento de bebidas, alimentação e ali, né, por bares, restaurantes e estabelecimentos similares. Então, só para que a gente possa fechar aqui, quando eu forneço alimentação, eu forneço bebida no meu bar, quando eu forneço alimentação, eu forneço bebida no meu restaurante, eu expulso a possibilidade de tributação do ISS, porque é consolidado ali a tributação do ICMS e não a tributação do ISS. Isso aí, inciso 1º do artigo 2º da Lei Candir. Então a gente já tratou o artigo 1º, já tratamos o caput do artigo 2º e o primeiro inciso ali do artigo 2º. Fechou? Então presta atenção, pessoal, a ponto que a gente está trabalhando aqui, para você ver a importância que, se você dominar a Lei Complementar 87 de 96, você vai ser uma pessoa antes da lei e outra pessoa depois da lei. O seu senso crítico de analisar o ICMS estadual, independente de qual seja o estado, né, porque a Lei Complementar é uma lei geral do ICMS, vai ficar de uma certa forma que você vai se espantar, entendeu? Então eu fico muito triste quando eu vejo pessoas que estão trabalhando com ICMS e não têm um domínio claro sobre a Lei Complementar 87 de 96. É uma preocupação muito constante, muito grande que eu tenho aí. Então vamos lá. Inciso 2º. Olha só o que o inciso 2º traz aqui pra gente. Olha só. Prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal por qualquer via de pessoas, bens, mercadorias ou valores. Então, vamos ler só esse inciso 2º, né, juntamente com o inciso 3º, para a gente... Aliás, vamos separar por parte, né? Vamos igual a Jason, né? Por parte. Então, vamos lá. Inciso 2º, pessoal. Esse inciso 2º, ele fala sobre o quê? Ele fala sobre a prestação de serviço de transporte. Então, só para que a gente possa recapitular aqui, deixa eu colocar aqui na tela para vocês, para que a gente possa recapitular. Vamos lá. Uma coisa é a prestação de serviço de transporte intermunicipal. Outra coisa é a prestação de serviço de transporte interestadual. Então, as duas quebram limites territoriais geográficos distintos. Então, quando é uma prestação de serviço intermunicipal, eu tenho uma quebra da limitação entre municípios.
Eu saio de um município A e vou para o município B. Quando eu tenho uma operação interestadual, eu também quebro o limite geográfico e saio de um estado A para um estado B. Então, quando eu realizo o rompimento dessa área geográfica, eu tenho uma aplicação da tributação do ICMS. Claro que aí você vai olhar para o estado e ver se o estado dispõe de qualquer benefício ou incentivo para ambas as operações. Por exemplo, o estado ele pode dispor para você de um benefício de isenção nas operações de transporte intermunicipal dentro do estado da Bahia. Igor, mas se for dentro de um município, não pode, porque não é competência mais da Lei Complementar 87 de 96. Não é mais competência do ICMS, e sim competência do ISS. E para a gente consolidar, quando você realiza essas operações, recolhimento do ICMS. Aí lá na aula, salvo engano, vai ser a aula 4, aula 5 ou a 6, a gente vai falar sobre o local da operação, o local da tributação. E aí você vai perceber que no transporte, o local da operação é no início do transporte. Artigo 11º desta linda lei Candir que a gente está trabalhando aí, mas é assunto futuro. Então, pessoal, perceba, incidência do transporte em operação interestadual e operação intermunicipal. A operação intramunicipal, ela é campo de incidência do ISS. Então, quando a gente abre a Lei Complementar 116, e a gente vai abrir aqui, você vai perceber que a Lei Complementar 116, ela traz no seu campo de incidência o serviço intramunicipal. Mas, Igor, o que é o serviço intramunicipal? Então vamos lá, Lei 116, Serviço Intramunicipal. O serviço intramunicipal é quando eu tenho ali, né, toda a limitação geográfica do município A e eu inicio uma prestação de serviço de transporte no município A e termino no próprio município A. Então, se eu estou realizando o início e o fim do transporte dentro da limitação geográfica territorial de um município, um único município, continuo no mesmo município, eu tributo pelo ISS, é campo de incidência do ISS. Aí eu lembro que a Lei Complementar 116 é uma lei mandona, então ela ordena que esta tributação seja aplicada ao campo de incidência do ISS, porque é fato gerador e hipótese de incidência tributária constituída e praticada dentro da Lei 116. Então tem que ter muito cuidado com essa informação. E isso, pessoal, isso acaba também gerando uma necessidade, por quê? Porque se você trabalha com a aplicação do ICMS, o documento auxiliar, os documentos fiscais utilizados, por exemplo, num transporte intermunicipal, interestadual, é outro, é o conhecimento de transporte, chamado CTE. Quando eu realizo um transporte dentro do município, inicio no município, termino no mesmo município, eu tenho uma nota fiscal de serviço, uma NFS. Então, eu tenho dois documentos fiscais distintos. Então, eu não posso prestar um serviço intermunicipal, mesmo que o Estado, por algum motivo, possa dar uma isenção e emitir uma nota fiscal de serviço. E também não posso fazer o oposto para a nota fiscal de serviço, quando o serviço é dentro do município. Então tem que ter cuidado com esse ponto aí. Então vamos lá. Inciso segundo. E o inciso terceiro, ele traz pra gente aqui, olha só. Prestação onerosa. Olha só a matéria da aplicação direta, né? Prestação onerosa. Então, tem que ser onerosa. De serviço de comunicação por qualquer meio. Então, lembra quando eu falei que o tipo de comunicação é variado, não é só a comunicação visual? Então, tá aqui. Então, de comunicação por qualquer meio. Então, se a gente fosse fazer um checklist aqui, ou vamos pintar aqui para você observar, aqui com marca-texto, quando ele diz assim, ó, prestação onerosa, então vamos lá, é o primeiro ponto, eu tenho que ter uma prestação onerosa. Segundo ponto, ó, por qualquer meio. Então, Igor, por qualquer meio pode ser o quê? Transmissão por ligação, transmissão por imagem, entendeu? Inclusive, a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza. Então, se eu tenho lá uma transmissão de comunicação e eu
amplio, ou eu repito essa transmissão e ela seja ali, né, aplicada de forma onerosa, eu entro no conceito de por qualquer meio. Então, mesmo sendo direto, repartido, amplificado, ampliado, ali eu consigo, tendo o fato, né, claro, da onerosidade, sendo essa prestação onerosa, eu já possuo ali esta prestação como um fato constituinte de tributação do ICMS. Foi o que a gente conversou lá no início, né? Citando para você ali que na operação eu preciso ter o fato da onerosidade. Então, olha só a importância aí que a gente trata nessa lei complementar, pessoal, 87 de 96. Imagina aí 45 minutos de aula, a gente só tratou o artigo 1º, artigo 2º, inciso 1, 2 e o inciso 3º agora. Então veja o quão importante é ter domínio sobre a lei complementar 87 de 96. Então vamos lá. Pessoal, tudo que eu comento aqui, eu estou deixando de forma simplista para vocês aqui, entendeu? Para que você tenha aí um material de apoio e tudo mais. E aí eu quero só trazer esse comentário aqui para você, ó. Já no caso dos serviços de comunicação ficar restrito apenas para a prestação de forma onerosa, sendo sujeito ao ônus, né, o sujeito, o contribuinte ali, não, desculpa, contribuinte não, né, a pessoa que está adquirindo esse serviço, ela ficar sujeita ao ônus, terá a tributação. Se for disponível gratuitamente, TV aberta, por exemplo, não tem onerosidade na transmissão. Então não é transmitido. Eu não preciso pagar a Globo para assistir a programação da Globo. Só se eu pagar o Globo Sat, né? Ou Globo Mais, Globo Plus, não sei. Plus Globo, eu não sei. É tipo a Sky, né? Se eu pago para assistir algo, então esta operação está sendo uma transmissão de comunicação visual de forma onerosa. Então, campo de incidência do ICMS. Fechou? Então vamos lá. Inciso 4º e o inciso 5º. Então vamos aqui para o inciso 4º. Olha só. Fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não compreendidas na lei de competência do município. Então vamos lá. Vamos aqui só voltar para aquele assunto aqui que a gente trabalhou. A Lei Complementar 87 de 96 e a Lei Complementar 116, uma dispõe sobre o ICMS, outra dispõe sobre o ISS. Só que a Lei Complementar 116, ela é uma lei rigorosa. 116, ela é uma lei rigorosa, é uma lei mandona. Então, ela tem ressalvas. Ela diz, eu tributo e o ICMS só vai tributar se eu deixar ressalva. Claro, de tudo que seja de competência do município, né? De tudo que seja delegado ali pela Constituição Federal e que a lei complementar instituiu. Então ela diz assim, ó, eu botei o dedo primeiro no serviço como geral. Você vai ficar com os serviços que há ali, que é o serviço de transporte interestadual, intermunicipal, de comunicação de forma onerosa, o restante eu tributo. Então, quando a gente traz aqui para você, no inciso 4º da Lei Complementar 87 de 96, que o fornecimento de mercadoria com a prestação de serviço não compreendidos na competência do município, eu estou dizendo o quê? Se eu tenho um fornecimento de mercadoria com a prestação de serviço trabalhando lado a lado, eu não tenho uma previsão compreendida na competência municipal. Aí o inciso 5º ele vem para complementar. Vamos colocar aqui na tela para você. E o inciso 5º ele vem aqui para complementar. Olha o que ele traz aqui para a gente, para complementar a brincadeira. Olha só. Fornecimento de mercadorias com a prestação de serviço sujeito ao imposto sobre serviço de competência dos municípios quando a lei complementar aplicada expressamente a sujeitar a incidência do imposto estadual. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Olha só, olha como a Lei Complementar 87 de 96 está sendo respeitosa à Lei 116. Eu vou até ler novamente para você observar. Inciso 5º. O fornecimento de mercadorias com, soma, né, com prestação de serviço sujeita ao imposto sobre serviço. Então, quando eu tenho um fornecimento de mercadorias
adicionado, vinculado a uma prestação de serviço que seja sujeita ao ISS, então tem um emprego de mercadoria no serviço que é sujeito ao ISS, então que é competência do município. Olha só, quando a lei complementar aplicável expressamente, deixar, né, aplicado expressamente a sujeição da incidência do imposto estadual. Então, o que é que você tem que perceber? A Lei 87 de 96, novamente, dizendo assim, opa, eu entendo o que a lei complementar institui, eu entendo que é competência do município. Então, se lá na legislação, na Lei 116, me permitir a possibilidade de tributar, eu tributo. Se no serviço estiver concomitantemente o fornecimento de mercadorias, e lá na Lei Complementar 116 não dizer nada, o Estado não tributa. Então, Igor, me explique melhor. Abri lá a Lei 116 e vi lá um serviço. E este serviço, eu tenho um emprego de mercadoria. Só que, no emprego de mercadoria, ali que eu vou realizar, e a Lei 116 não diz nada, não fala nada, não deixa expresso nada. E pela lei não deixar de forma expressa nenhuma informação em matéria, né, de legislação, ela está dizendo que tudo é do município. Então, tudo é do município. Então, se tem fornecimento de mercadoria, mas na lista de serviço da Lei 116, esse serviço não tiver uma ressalva dizendo que o fornecimento de mercadoria é destinado ali a sua tributação para o Estado, mercadoria, serviço, é tudo tributado pelo ISS. Então, quando a gente diz que a Lei Complementar 116 é uma lei mandona, é por causa disso. Então, a Lei Complementar 116 é uma lei mandona porque ela ordena, né? Ela diz assim, ó, o que é meu e o que é meu, o que é dos outros também eu vou achar que é meu. Então, tem que ter muito cuidado com a Lei 116. E, pessoal, uma coisa muito interessante é que o oposto também pode acontecer. Igor, como assim o oposto também pode acontecer? Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Coloquei aqui ó, na Lei 116 e lista no item 7.2. Ele diz aqui, ó, execução por administração, empreitada, subempreitada de obras de construção civil, hidráulicas ou elétricas e por aí. Ele vai seguindo, citando, né, as hipóteses de incidência aí do ISS para esses tipos de execução, de administração. Aí no finalzinho aqui ele deixa uma ressalva. Então deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu dar um zoom para ficar melhor. Olha só a ressalva que ele deixa aqui pra gente, pessoal. Olha só a ressalva que ele traz aqui pra gente. Olha só. Deixa eu descer aqui um pouquinho para vocês visualizarem. 7.02. Pronto. Olha a ressalva que ele traz aqui pra gente. Olha só. Exceto o fornecimento de mercadoria produzida pelo prestador de serviço fora do local da prestação do serviço, que fica sujeita ao ICMS. Então, o que é que o legislador está trazendo aqui? Olha só. Se você está prestando um serviço de execução de obra, se você está prestando um serviço de administração de obra, de empreitada, subempreitada, então você está executando uma empreitada de construção civil, ou de hidráulica, elétrica, não sei. Então você está ali, construção civil, para ficar melhor. E você você está fazendo concreto, você está fazendo massa, para fazer aquelas vigas para levantar ali, né, um galpão, por exemplo. Então, neste caso, você está produzindo aquele material, aquele produto no canteiro de obra. Então, quando a legislação diz, ó, quando você produz no estabelecimento da prestação de serviço, então vamos voltar aqui o que ele diz, ó, exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador do serviço fora da prestação. Então ele diz, ó, se produziu dentro do local da prestação do serviço, ISS. Se produziu fora, ICMS. Então, se eu fiz a massa, fiz a concretagem e fiz aquelas vigas de concreto, eu produzi dentro do
canteiro de obra, dentro do local da prestação. Então, quem nunca passou por uma obra e tem aquelas bacias que realizam lá, né, o concreto, né, o cara bota lá os produtos, marga massa, cimento, e ele começa a mexer, coloca água, ele está produzindo ali o concreto, então ele produz ali, coloca nos moldes e cria ali o concreto. Então é uma produção no local onde está sendo prestado o serviço. Se eu tenho lá uma produção no local onde está sendo prestado esse serviço, eu tenho ali o que? Eu tenho ali um campo de incidência do ISS. Então, o preço do serviço cobrado ali vai ser base de cálculo do ISS. Então, eu não tenho material ali aplicado. Quando a legislação diz, olha, ponto interessante é vocês perceberem aqui, quando você fornece mercadoria que vem de fora do local da prestação de serviço, tributa ali pelo ICMS. Então, o que é que está acontecendo aqui? O que, que o legislador está trazendo nesses campos aí? Nada mais é, pessoal, o que ele está trazendo ali para a gente é limitação. Então, ele limita o poder de tributar do estado do distrito. Diz assim, opa, quando é produzido aqui, ISS para dentro. Quando é produzido fora e trazido para o local da prestação, pode tributar pelo ICMS. Então, aí ele está sendo uma lei complementar boa, porque ele está dispondo de ressalva. Então, para que o material aplicado seja tributado pelo ICMS em qualquer serviço, tem que ter a ressalva. Se você tiver qualquer material aí, qualquer serviço, por exemplo, manutenção, você tem aí um serviço de limpeza, de manutenção, por exemplo. Ah, Igor, mas eu vou ter que aplicar o material. Eu vou ter que aplicar lá, né, o detergente, a boa, a água sanitária, o desinfetante para limpar um produto químico específico. O preço que você cobra é todo tributado pelo ISS, porque não há nenhuma ressalva, tá vendo? Não há ressalva aqui no serviço 7.10. Não há ressalva nesse serviço. Então, se não há ressalva no serviço 7.10, não há campo, não há possibilidade do ICMS tributar. Então, observe essas especificações aí. Então, deixa eu só dar aqui, pessoal, um conceito, né, em âmbito de jurisprudência, né, de análises realizadas aqui. Olha só o que eu deixo aqui. Desta feita a definição de que os serviços prestados por bares e restaurantes são tributados pelo ICMS é puramente positiva, pois tanto a legislação do ICMS como a do ISS possuem listas anexas que disciplinam o rol taxativo dos serviços que serão tributados pelo respectivo imposto. Então, a lei complementar 116, vamos tratar primeiro da 87 de 96, a Lei Candir, ela é taxativa. Ela diz que a circulação de mercadoria, fornecimento de bebidas de alimentação é tributado pelo ICMS e não tributado pelo ISS. Entendeu? Então é taxativo. Então não há o que se discutir ali. Fechou? Então vamos só trazer esses pontos aqui. Ó. Houve a necessidade desta inclusão em razão do fato gerador ocorrido no interior dos bares e restaurantes, estar muito próximo dos fatos geradores sobre os quais incidem ICMS. Então, a jurisprudência, né, que a gente observa aí é pelo simples fato que dentro de um restaurante, dentro de um bar, você pode ver muito fato gerador, né, ali, que pode ser julgado como fato gerador passivo ali do ICMS, do ISS, perdão. E ele diz, ó, em verdade, o contrato dos serviços ofertados em bares e restaurantes é um contrato misto, né? Então, é oferecido o serviço e é também oferecido ali a mercadoria. Então, ele diz assim, ó, a prestação de serviço e a fornecimento de alimentações e bebidas. Diante disso, poderia a lei ter estabelecido a tributação do ICMS apenas para o fornecimento de alimentação, de bebidas e a tributação do ISS sobre os serviços prestados pelos bares e restaurantes, inclusive sobre o preço de serviço desses serviços agregados, sobre o valor do alimento vendido no cardápio. Então, essa análise seria de qual? Opa, não há possibilidade do Estado tributar a mercadoria e o serviço que é prestado dentro ali
daquele restaurante ele ser tributado pelo ISS, então tinha aquele conceito, né, de julgar. Opa, se eu consigo vincular e visualizar aspectos tributários dentro ali do restaurante, se eu consigo ver que o restaurante ali, eu tenho uma análise e verifico que o restaurante, ele além de estar fornecendo a mercadoria, eu consigo visualizar um serviço sendo realizado ali dentro, se eu consigo observar isto, eu não poderia levar a tributação do ICMS para o fornecimento de alimentação de bebidas e levar a tributação do ISS para os serviços ocorridos dentro ali daquele estabelecimento. Então, houve esse questionamento. E aí veio, pessoal, uma pacificação, né, do entendimento da jurisprudencial que foi aprovado, né, e concretizado pela súmula 163 do Supremo Tribunal do STJ, né, que ele disse o primeiro ponto assim, ó, vamos ler aqui os pontos importantes desta súmula aqui, ó. O fornecimento de mercadorias com a simultânea prestação de serviços em bares, restaurantes e estabelecimentos similares constitui fato gerador do ICMS a incidir sobre o valor total da operação. Então, olha só, o fornecimento de mercadorias com a simultânea prestação de serviço. Então, se eu tenho lá o cliente pede lá, o cliente vai lá e pede, Igor, eu acabei nem coisando, Igor, me entregue ali, eu quero um refrigerante. E eu pego lá, ó, venho lá, o garçomzinho, ó, entrega o refrigerante ali para o cliente. Então, o cliente está lá na mesa, né, sentado, levanta a mão, pede lá o refrigerante, solicitou o refrigerante, você vai lá, ó, e entrega o refrigerante para o cara. Então, há uma simultânea prestação de serviço e há uma simultânea ali na operação, né, um fornecimento de mercadorias. Então, há uma prestação de serviço e há um fornecimento também de mercadorias. E aí o STF, né, Supremo Tribunal Federal, ele também concorda, né, com o entendimento do STJ, ele diz assim, ó, que concorda com o entendimento do STJ, mas afirma que deve haver previsão legal. Então tem que ter uma previsão legal. E aí, deixa eu desbloquear aqui. E aí a gente tem a súmula número 154, que diz assim, ó, sem lei estadual que estabeleça, é legítima, ó, sem lei estadual que a estabeleça, é legítima a cobrança do imposto de circulação de mercadorias sobre o fornecimento de alimentações e bebidas em restaurantes ou estabelecimentos similares. E diz assim, ó, a STF diz, ó, precisa de uma lei que estabeleça o princípio da legalidade. Súmula 504, ó, mas o fornecimento de mercadorias e de mercadorias de alimentação, de bebidas realizado por restaurantes, bares ou similares é tributado pelo ICMS. Então, isso aí ninguém toca. É tributado pelo ICMS. Aí o que é que houve? Houve a unificação, né, do entendimento. E aí, ó, com a unificação do entendimento, portanto, foi decretado, sacramentou ali as dúvidas, né, a respeito da incidência do ICMS sobre atividades realizadas, ó, em âmbitos de bares, restaurantes e similares, não eximindo de outras discussões inerentes à arrecadação do ICMS conforme apontado. Então, observação prática. A Lei 116 era uma lei mandona. O que tiver estabelecido nela, ninguém mexe. Então, se está dizendo lá que só é tributado pelo serviço, está na lista de anexa, tributa pelo serviço, o Estado não toca. Se ela está dando ressalva, como essa ressalva que a gente leu aqui, do fornecimento de mercadoria de fora do estabelecimento onde está sendo prestado o serviço, que seria ali uma execução de obra, né, de construção civil, um canteiro de obra, ICMS. Produziu dentro, ISS. Então, ninguém tasca o dedo, ninguém encosta o dedo quando a lei complementar 116, ela diz assim, ó, eu que tributo, entendeu? Então, quando um serviço está previsto na lei complementar 116, né, e for prestado juntamente com mercadorias e não houver qualquer autorização pela própria lei, então eu tenho lá, ó, mercadorias mais serviço, sem nenhuma ressalva da legislação, eu tributo, pessoal, pelo ISS. Então, Igor, explica melhor.
Se eu tenho lá um fornecimento de alimentação, mais um serviço que o garçom está fazendo, e eu tenho lá na lei complementar dizendo que ó, é tributado lá pelo ICMS, não tem nenhuma especificação na lei complementar. Então, eu tributo ali pelo ICMS. Agora, quando eu tenho o fornecimento de mercadoria, por exemplo, lá no serviço 7.10, né, onde a gente falou de limpeza, eu tenho o fornecimento de mercadoria ali, eu forneço detergente, eu forneço ali o desinfetante, a que boa, né, que é a água sanitária, e eu presto o serviço de limpeza do local. Então, eu tenho um serviço de limpeza e eu tenho um fornecimento de mercadorias. Então, com esse serviço de limpezas e o fornecimento de mercadorias, eu tenho concomitantemente fornecendo, prestando serviço. Mas, lá na Lei Complementar 116, no item de serviço 7.10, né, vamos abrir aqui para vocês verem, ó, 7.10, que é limpeza e manutenção e conservação, quando eu tenho aí esta vinculação, serviço mais material, e que a Lei Complementar 116 não dá ressalva, eu tributo tudo pelo ISS. Agora, quando eu tenho lá o 7.02, que diz, ó, tem um serviço, a execução, a administração da obra é tributado pelo ISS, subempreitada, só que se você produzir o produto aqui dentro do estabelecimento onde está sendo prestado o serviço, tributa tudo pelo ISS. Agora, se você fornecer e essa mercadoria vir de fora, não ser produzida no estabelecimento onde está sendo prestado o serviço, o que é que acontece, galera? Tributo pelo ICMS. Então, esse negocinho aqui, ó, esse negocinho aqui que a Lei Complementar 116 traz pra gente, ó, por exemplo, reparação, ó, 7.5, reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres, exceto fornecimento de mercadoria produzida pelo prestador do serviço fora do local da prestação de serviço, fica sujeita ao ICMS. Então, observe o que o legislador faz, está dando a ressalva. Então, quando eu tenho ressalva e eu tenho serviço e fornecimento de mercadoria, e a legislação a lei 116, a lei complementar, dá a possibilidade, cita a ressalva, eu tributo ICMS no fornecimento de mercadorias e eu tributo também ISS no serviço prestado. Então, eu tenho lá dois pontos, fornecimento de mercadoria, e eu também tenho lá a prestação de serviço vinculada. Então, deixa eu colocar aqui só na tela, pessoal, para a gente finalizar esta primeira aula, porque esta primeira aula, o que é que a gente trabalhou aqui? Vamos finalizar aqui que eu repasso para vocês. Então, olha só, eu tenho um serviço sem ressalva ISS na mercadoria no serviço. Então, o valor total da nota fiscal de serviço. Eu tenho serviço com ressalva, tipo lista de serviço 7.02, 7.05, serviço e fornecimento de mercadoria com ressalva, tributo ICMS. Serviço não previsto na Lei Complementar 116, incidência ali do ICMS sobre mercadoria e sobre o serviço. Então, pessoal, deixa eu botar aqui na tela pra gente. Aqui a gente encerra a nossa primeira aula. Então, observe, né, que nesta primeira aula a gente tratou um pouco da delegação da Constituição Federal. Nessa primeira aula a gente tratou lá artigo 1º, artigo 2º, né, onde a gente vê os campos de incidência, e os campos de incidência ainda não terminaram. Na próxima aula a gente vai trabalhar o parágrafo 1º. Vamos trabalhar aqui o parágrafo 1º do artigo 2º, que também diz, olha, além desses campos de incidência, também tem outros campos de incidência. Então, na próxima aula, a gente vai tratar aí esses outros campos de incidência da Lei Complementar 87 de 96 e também dá ali, né, segmento ao artigo 3º, que é o artigo que fala, né, das hipóteses de não incidência do ICMS.